E aí, jovem, tudo certo? Quer conhecer um módulozinho, uma tecnologia extremamente de ponto, que tem de mais top, no mercado aí, pro Express LRS, para uso profissional e trabalho? Fica aí que eu vou te mostrar já. Bom, eu tô aqui com um super lançamento da Beta FPV, um módulozinho que é sensacional, galera. Eu já tô usando ele há um tempo, tá? Até demorei um pouquinho para trazer esse vídeo para vocês aqui por conta disso, tá? Sabe que eu gosto de testar, validar antes, ver todas as possibilidades, ver falhas e tal, e trazer isso para vocês, tá? E esse módulozinho aqui, ele é perfeito, galera. É perfeito, não só porque é da Beta FPV, mas porque é um projeto feito pelo pessoal do Express LRS. Vocês sabem que eu sou fã aqui, adepto, uso, recomendo e trago para vocês aqui coisas reais. Não tô falando para vocês de boca como a maioria do pessoal aí faz, né? Falar sem conhecer e sem dominar o assunto, tá? Trago para vocês aqui coisas testadas, validadas, e eu explico para você tecnicamente por que é melhor comparado com outras coisas aí do mercado, tá? Com esse módulo da Beta FPV não é diferente, tá, galera? A tecnologia dele aqui é muito legal, tá? Ele tá instalado no meu rádio aqui, ó, no meu Zorro, tá? É esse módulozinho aqui preto, vocês estão vendo aqui na câmera de cima, tá? E a diferença dele para os outros módulos é que ele tem duas antenas, tá? Ele é o Super D Gemini, tá? Da Beta FPV. Por que ele tem duas antenas, tá? Na maioria dos módulos do rádio tem uma antena só, né? Porque eu preciso de duas antenas. A questão desse cara aqui é o seguinte, eu tenho aqui nesse módulo um link chamado True Diversity, né? Um Diversity verdadeiro, tá? Onde eu tenho dois transmissores separados, tá? Eu posso configurar eles para trabalhar individualmente, cada um transmitindo em um canal diferente dentro da mesma banda, tá? O que isso significa? Se eu estiver usando um módulo comum aqui, o tradicional com uma antena só, eu tenho uma antena transmitindo para mim, mesmo se eu estiver usando aqueles receivers Diversity, né, que é o caso do Super D, né, da Beta FPV, que tem duas antenas, ele tem dois canais de recepção paralelos, né, de dados. Então eu tenho aqui o meu transmissor, transmite para mim em um único canal, no caso do transmissor comum, né, e as duas antenas recebem o mesmo sinal, beleza? No caso do Gemini, né, nesse cara aqui, eu posso configurar ele para trabalhar no módulo Gemini, né, que é o que? Dois canais diferentes. Quando eu estou usando o receiver Diversity, tem duas antenas, lá no receiver também configurado dessa maneira, como o Gemini, eu tenho a possibilidade de trabalhar em dois canais diferentes, com uma distância aqui entre eles de 40 MHz, mais ou menos, tá? E esses dois canais, eles ficam enviando esses dados, né, do controle aqui, paralelamente ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho uma redundância de link, é como se eu tivesse com realmente dois módulos aqui transmitindo para o meu drone lá. Isso aqui é muito legal, porque esse aqui é o primeiro módulo, a primeira tecnologia que tem, não tem nenhuma outra igual no mercado, tá? Fazendo esse tipo de transmissão aqui, nem o Ghost, nem o Mesh RC trabalha desse jeito, tá? Com canais separados. Esse aqui foi uma grande sacada do pessoal do Express LRS, que desenvolveu esse projeto aqui, e o pessoal da Beta FPV foi pioneiro aí em lançar esse módulozinho que tá muito legal, tá? Ele vem aqui num casezinho de alumínio, né, com um cooler aqui, tem o LED aqui de status de cada um dos canais aqui, tá? E é muito legal, funciona muito 10, beleza? Bom, mostrando pra você que vem na caixinha aqui, ó, não é um unboxing porque eu já abri, já testei, né, que nem eu falei, eu gosto de testar, tal, só fazer vídeo de unboxing não é interessante, né, eu tô aqui pra mostrar pra você. Então ele vem aqui na caixinha, né, vou mostrar pra você aqui, ó, ele vem com duas anteninhas dessas simples, né, uma anteninha pra 2.4 GB, tá, então funciona muito bem essas duas anteninhas, tá? Apesar de eu estar usando aqui as antenas da True RC, que eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, junto com o link aqui desse produto aqui da Beta FPV. Aliás, já vou aproveitar para agradecer aqui o pessoal da Beta FPV que mandou para mim esse módulo aqui, tudo isso aqui para testar e fazer esse vídeo aqui para vocês, beleza? E também já aproveitando, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí que você quer saber sobre esse sistema aqui, tá? Ou que você quer saber sobre o Express LRS e tal, que eu vou responder para você aí para ajudar e para mostrar também a força nossa do Brasil aqui pro pessoal lá da Beta FPV e de outras marcas aí também, beleza? Então ele vem aqui com duas antenas, ele vem com um cabo aqui micro USB para a gente poder atualizar ele, né? Então eu consigo aqui ligar ele. Ele tem aqui embaixo, tem uma portinha aqui, ó, uma micro USB, deixa eu ver se consigo mostrar aqui na câmera de cima. Ele tem uma porta micro USB aqui, tá? E eu vou mostrar para você já porque ele vem com um cabo, olha só que legal.
Como ele puxa bastante energia, tá, galera? Eu consigo ter aqui, são 2 transmissores de até 1 watt de potência cada um, totalizando 2 watts, tá? Então é bastante energia para um módulo desse tamanho. Então se eu precisar, eu posso plugar aqui um cabo, né, embaixo do módulo, tá? E aí eu posso usar uma bateriazinha aqui, uma 2S, tá? Lembrando que ele aceita aqui de 2 a 3S, se não me engano só, tá? Então você consegue conectar aqui, ele vai regular a tensão e aí você pode usar no modo, por exemplo, dual 1 watt, né? Que você pode colocar os 2 transmissores em 1 watt cada um. Não precisa, tá, galera? Não tem necessidade. Eu tenho usado aqui nesse cara em 250 mW, né? 250 mW é mais do que o suficiente pro Express LRS, tá? Não precisa. A maioria dos lugares que eu vou profissionalmente aí tem muita interferência, muito metal, muito concreto, um monte de equipamento ligado, caixa de som, sistema de PA, transmissor sem fio. Cara, não preciso passar de 500 mW. Raramente eu mudo para 500 mW, mas por precaução, né? Mas 250 mW ultimamente tem voado muito bem, inclusive voado em estádio aí de futebol, tranquilo, em cima das estruturas, estádio fechado, tal, tranquilamente com 250 mW, tá? Então, seguindo aqui, ele vem também com um módulozinho, olha só que legal, o seu rádio não é desse padrão nano aqui, tá? Ele vem com um módulo, uma caixinha para você ligar no micro, que é esse padrão aqui, tá? Então ele vem um adaptador, você põe no seu rádio, se o rádio for grande, por exemplo, né? Um Boxer, o TX16 e tal, que é essa baia micro, né? Você põe aqui ele e usa no seu rádio normalmente, tá? E também vem um cabinho aqui embaixo, que é para você conectar, né? Liga aqui embaixo na caixinha, para você conectar em alguns rádios que necessitam aí ter essa porta, Smart Port conectado e tal, beleza? Vem aqui também o manual, vem aqui ó, um adesivo, né, para um velcro aqui para você colar, se precisar segurar o módulo tal, ou até essa caixinha, né, precisa fixar, tá? Vem aqui o manualzinho de uso básico, tá? Explicando aqui todas as funcionalidades, as cores dos LEDs e tudo mais, ó, como é que faz o setup, né? E detalhe que precisa atualizar o script do Express LRS, porque essa versão aqui ela trabalha com a versão 3.3 para cima, tá? Então o firmware mínimo que você precisa é o 3.3. E claro, como eu falei, para você aproveitar a opção do Gemini, tá? Que ele tem uma opção nova aqui, ó, Antenna Mode. Você pode trabalhar ele como Diversity e Gemini, tá? O Diversity ele vai trabalhar normal, os 2 canais vão enviar a mesma informação, né, ao mesmo tempo, tá? Tranquilo. E no modo Gemini, que eu falei, 2 canais individuais enviando a mesma informação, só que trabalhando em frequências diferentes dentro da mesma banda, tá? Ele é 2.4 GB, então um vai usar um canal X, o outro vai usar um canal X mais 40 MHz. Se um tiver sofrer fail-safe, tiver interferência, o outro canal está transmitindo ao mesmo tempo. E aí aquele canal que sofreu interferência, ele automaticamente troca a frequência para continuar transmitindo, tá? E lembrando que o seu RX, seu receptor, também tem que ter 2 antenas, tá? Senão não vai funcionar o modo Gemini, você vai ter só o modo normal de transmissão. Então você pode deixar aqui em Diversity. E se você tiver qualquer outro receiver, ele funciona também com outro receiver que não tem 2 antenas, tá? O pessoal me perguntou já bastante isso. Eu posso usar com o meu dronezinho só tem uma antena? Pode, ele vai funcionar normal na configuração que você tem que deixar como Diversity normal, tá? E aí a administração dele, a configuração é a mesma coisa do Express LRS tradicional. Ele tem aqui as cores do LED e tal, tudo certinho. Ele aceita aqui, como eu falei, até 3S, né, na bateria de entrada, ó, de 2 a 3S, você precisar ligar aqui. Ele tem um consumo de energia bem alto, tá? Então aqui nas especificações dele, já falando para vocês, ó, ele aceita aqui de packet rate, né, de 50 Hz até 1000 Hz, tá? Que é absurdamente muito legal. Muda completamente a forma de pilotar, tá? Você tem 1000 pacotes por segundo, o drone fica muito mais responsivo e dá para perceber isso na pilotagem. A parte de power, né, de RF, de 25 mW até 1000 watts, cada um dos canais, tá? 2.4 GB, de 7 a 13 volts de input, né? A porta da antena RP-SMA, tá? Que eu falei para vocês, estou usando essa antena TrueRC aqui, a TrueMox, né, 2.4. Tenho 2 delas aqui em 2 canais diferentes, tá vendo que elas estão um pouquinho diferentes uma da outra aqui, para não ficar pegando uma na outra, tá? Eu dei uma diminuída no cabo de uma delas, para ficar mais fácil aqui de colocar as 2 antenas uma do lado da outra, tá? E como ela é compridinha assim, não dá para colocar uma do lado da outra que ela vai se sobrepor, né? Aí acaba atrapalhando, um canal acaba atrapalhando o outro, tá? Então tem que ficar uma distânciazinha uma da outra assim, ó, tranquilinho para não ter problema, beleza? O que mais tem aqui? USB Port Type-C para atualizar e para alimentar a energia com esse cabinho que vem aqui, tá? Já vem um conversorzinho aqui certinho que eu mostrei para vocês.
O cooler, né, interno já de 5 volts, ele liga automático também, você configura isso no script Lua aqui do Express LRS, qual potência, a partir de qual potência que ele ligue. E detalhe, galera, vem um aviso bem grande aqui em vermelho, que nem eu sempre falei para vocês aqui, nunca liga um aparelho de transmissão, módulo, rádio, óculos, qualquer coisa, sem estar conectado às antenas, tá? Então eles falam aqui, ó, conecte a antena antes de ligar o módulo, porque senão o chip de amplificação pode ser danificado, tá? Então, é isso que eu sempre falo, nunca ligue, inclusive o óculos, né? Os óculos digitais, todos eles também transmitem informação. Então, não faça a besteira de ligar sem, ou deixar, esqueci, liguei sem querer, desliga já na hora, já coloca a antena no lugar e liga de novo, tá? O problema é você deixar ele ligado ele muito tempo, tá? Se deixar ele ligado, esquentando, ele vai esquentar muito mais rápido e vai acabar queimando aí, tá? Um detalhezinho aqui, ele vem com 2 botões na parte de trás aqui, aonde você pode colocar atalhos, tá? Olha só que legal, ó. Então, isso aqui facilita, de repente, você quer mudar aqui a potência, né? Você pode colocar aqui para você clicar e ele ir subindo a potência, aqui ele vai diminuindo, tá? Você pode colocar aqui para ele trocar o packet rate, por exemplo, ele vai mudando, tá? Então, é muito legal isso aqui. Tem outras opções aqui, outras configurações e tal, ele mostra aqui certinho como é que conecta, tudo mais, aqui atrás está em chinês, tá, galera? Bom, o que eu tenho para falar para vocês desse módulo então? Eu tenho usado ele aqui como meu módulo, né, no rádio, meu principal aqui, mais ou menos uns 2 meses aí, acho que faz isso já que eu recebi isso. Acho que faz isso aí desde o lançamento, tá? Eu recebi um pouquinho depois do lançamento, tá? Porque aqui no Brasil sabe que demora para chegar as coisas. O pessoal da BetaFPV me mandou aí para eu fazer o review, testar, e eu, antes de fazer o vídeo, eu gosto de colocar a prova, né? Então eu já fiz os testes antes, validei, comecei a usar esse cara aqui nos jobs profissionais aí, nas filmagens, e não largo mão jamais. Eu tenho outro módulo que eu usava aqui antes da Rap Model, que é o ES24 Pro, que é muito legal também, funciona muito bem, usei ele aí por mais de ano, tranquilo, tá? Eu usava no outro rádio ainda, depois passei para esse. E funciona muito bacana, tá? E eu deixo ele de backup agora e uso esse cara aqui como meu principal, tá? E o que eu falei pra vocês, é absurdamente top essa tecnologia, tá? Te dá uma segurança muito legal de você não perder o link aí do rádio, né, com o seu drone, em qualquer ambiente que você tiver. Eu já testei esse cara aqui, tanto para lugares assim muito fechados, com muito concreto, muito metal, como eu falei, quanto para lugares longes assim, com uma distância assim grande, né? E o link fica perfeito. A gente olha no óculos assim, a gente olha o LQ, né? O Link Quality, a questão do RSS DBM, né? Que eu já expliquei para vocês aqui por que utilizar o RSS DBM. Depois eu faço um vídeo talvez separado isso aí explicando. Mas os dois ficam ali travados, cara. O LQ ali, ele fica ali cravado em 100, não cai de jeito nenhum, mesmo longe, mesmo uma distância atrás de um monte de coisa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A questão do RSS DBM também é muito legal, fica muito forte o sinal, muito constante ali, não tem problema, não tem variação. Recomendo demais, galerinha. Se você pretende ter um equipamento top aí, principalmente para uso profissional, o Express LRS hoje é o que tem de melhor de link de rádio, tá? Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui. Não vou entrar nesse detalhe agora, por que é melhor, por que não é, mas saibam que a tecnologia dele é muito top, não tem nada no mercado comparado, nada que chegue nem perto do que o Express LRS hoje tem de possibilidades, de opção, de potência, de configuração, de hardware, de módulos e muito mais coisa que eu sei aí que os desenvolvedores estão dizendo lá no Discord e tal, no GitHub, que vai sair para ele, beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu, se você gostou, eu vou deixar os links aqui embaixo desses módulos, dessas antenas e tudo mais para você adquirir, tá? Vou deixar também aqui, esse vídeo aqui é mais de detalhe, não vou trazer para você configuração nem nada, ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui configurando esse cara, atualizando o firmware, trazendo aqui o script Lua, mostrando para você certinho, tá? É bem simples, não tem segredo, mas eu vou fazer um vídeo depois para vocês aqui. Esse vídeo é só realmente para mostrar e trazer, explicar para vocês como é que funciona, que é muito top, tá? Os links estão aqui embaixo, então, na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Quer saber mais sobre o Gemini, quer saber mais sobre o Express LRS, quer saber mais sobre o FPV, posta aí que a gente vai ter o prazer de ajudar você. Não esquece de se inscrever no canal aí, ficar atento, como eu falei, vai sair outros vídeos aí de outros produtos da BetaFPV, de outras marcas que estão mandando pra gente aí avaliar. Beleza? Então é isso, jovem. Nos vemos por aí. Falou!